E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E lembrando o vídeo anterior que eu fiz, falando sobre a matéria que fizeram de Luiz Alves Paes de Barros, denominada O Bilionário Anônimo, eu resolvi fazer esse vídeo, onde teve uma matéria em 2012 que conta a história de 3 dos maiores investidores do Brasil, Luiz Barsi, Lírio Parisotto e Guilherme Afonso Ferreira. A matéria foi feita no ano de 2012, lembrando que todas as informações trazidas dela são dessa época, portanto não se espante com alguns números diferentes do que é hoje. As maiores fortunas da Bolsa, os investidores retratados nas páginas a seguir, multiplicaram o seu patrimônio aplicando em ações nas últimas décadas. Saiba o que eles têm a ensinar ao pequeno investidor e como ajudaram a transformar para melhor o mercado de capitais no Brasil. Os engraxates entraram para a história das finanças mundiais como trouxas, ocupado pela má fama, como se sabe, é Joseph Kennedy, investidor arrojado e pai de John, presidente americano, e decidiu vender suas ações quando começou a receber dicas de investimento da pobre alma que polia seus sapatos em Wall Street. Saiu da bolsa logo antes da crise de 29 para entender a moral da história. É útil pensar no mercado financeiro da época como uma cebola. Tubarões da bolsa como Kennedy, estão nas camadas centrais e começam a ganhar dinheiro muito antes dos outros. A boca vai levando o investimento em ações a entrar na moda para camadas mais externas da cebola. Quando o processo termina e aqueles que nunca compraram ações começaram a achar que sabem tudo sobre os humores do mercado, é sinal de que há uma bolha e que para os tubarões é hora de vender suas ações e deixar que os trouxas percam suas parcas economias. Uma pena para a reputação dos engraxates que Kennedy não tenha conhecido o brasileiro Luiz Barsi. Filho de imigrantes espanhóis, Barsi perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade. Morava então num cortiço no bairro do Brás, no centro de São Paulo. Ainda criança, engraxava sapatos para ajudar a mãe a pagar as suas contas. Nos anos 60, começou a trabalhar numa corretora e decidiu investir o que sobrava de seu salário na bolsa. Comprou por uma ninharia ações do Banco do Brasil, da elétrica CESP e de outras dezenas de empresas. O resultado da década de paciência é espantoso. Barsi é hoje um dos maiores investidores individuais do Brasil. Tem mais de R$1 bilhão aplicado em ações. Barsi, que mantém a simplicidade quase exagerada dos tempos de engraxate, apesar de bilionário, anda de metrô e veste as roupas mais simples que pode, mas parte de uma nova elite que se formou na Bovespa, uma elite cuja população pode ser contada nos dedos das mãos. São os donos das maiores fortunas da bolsa, gente que não apenas ganha muito dinheiro, mas que também influencia decisões de empresários. Serve de farol para outros investidores e acabou se tornando uma evidência da transformação porque passou o mercado de capitais brasileiro. Há coisa de 30 anos, quando essa turma começou a comprar ações, a bolsa brasileira era pouco relevante para a economia e em um campo minado para o pequeno investidor. Quem tinha mais dinheiro frequentemente conseguia manipular o preço dos papéis e havia pouquíssimas regras para proteger os engraxates das malandragens dos tubarões. Atualmente o cenário é bem diferente. Homens como Barsi não ganharam suas fortunas fazendo grandes estripulias, apostando em derivativos complexos e informações privilegiadas ou lançando mão de fórmulas matemáticas inacessíveis. Suas histórias, que trazem preciosas lições para quem já entrou ou pretende entrar na Bolsa de Valores, mostram um salto qualitativo da economia brasileira, nem sempre percebido por quem não aplica em ações. É muito difícil saber qual o patrimônio exato dos maiores investidores do país. Pelas regras do mercado nacional, eles só são obrigados a divulgar suas apostas quando detêm mais de 5% das ações de uma empresa. Mas, felizmente, muitos deles têm participações superiores a isso em diversas companhias abertas brasileiras. E como todos falam com todos no mundinho dos bilionários da Bovespa, é possível estimar quanto cada um deles tem em ações. Fazendo as contas,
Pode-se dizer que o gaúcho Lírio Parisotto é o mais rico do grupo. Sua fortuna foi estimada em 2,1 bilhão de dólares pela revista americana Forbes, que o considerou o número 24 dos homens mais ricos do país. O outro investidor a entrar na lista foi Antônio José Carneiro, considerado como bode, com uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares acumulados após investimentos em empresas de construção, energia elétrica, petróleo e outras. Primogênito de uma família de 10 irmãos que vivia em uma pequena produção agrícola no interior do Rio Grande do Sul, Parisotto quebrou a cara várias vezes antes de criar sua estratégia de investimentos vencedora, certamente uma das mais monitoradas pelos pequenos investidores do país. O primeiro tombo ocorreu em 1971, quando vendeu um carro e aplicou tudo em ações. A Bovespa despencou e ele diz ter perdido praticamente tudo. O erro dele foi aplicar de uma vez só uma parcela significativa do patrimônio na bolsa, o que deixa qualquer um vulnerável a uma queda súbita. Nos anos 80, entrou quando a Bovespa estava em uma alta e teve prejuízo de 200 mil dólares. O erro foi não ter estômago para aguentar a queda e vender suas ações. Parisotto começou a ganhar dinheiro de gente grande quando abandonou a pressa. Obrigou-se a seguir algumas regras de investimento que, vistas de fora, parecem monótonas e, sobretudo, incapazes de gerar fortuna alguma. O princípio pilar de sua estratégia é saber de forma cristalina o que não fazer. Parisotto jamais compra ações de empresas que dão prejuízo. Para quem quer ganhar um trocado rápido, investir nesse tipo de companhia pode fazer um baita sentido, já que essas são ações mais depreciadas. O maior investidor brasileiro passa longe de apostas dessa natureza. Nada de embarcar em promessas de viradas empresariais mirabolantes ou em projetos de expansão custosos. Ele também não investe em aberturas de capital e não compra ou vende em razão de boatos sobre fusões e aquisições. O que ele faz então? Ele compra papéis de companhias que pagam dividendos elevados. Hoje tem em sua carteira de ações das processadoras de cartões Cielo e Redcard, da fabricante de material de construção Eternit e da empresa de energia Eletropaulo. Papéis como esses, que costumam ser desprezados pela maioria dos investidores fora de períodos de crise, explicam boa parte da fortuna de Parisotto, Barsi e outros grandes acionistas. Um levantamento feito pela gestora Venture mostra que o retorno médio em dividendos em relação ao preço da ação foi de 4% desde 2005. O melhor de tudo, os dividendos são isentos de imposto de renda, já que as empresas pagaram os impostos antes de distribuir o lucro aos acionistas. O que me interessa é quanto recebo de dividendos, diz Barsi. O mercado pode subir ou cair e continuo ganhando o mesmo. Simples assim. É claro que na prática as coisas complicam um pouco. O segredo, no caso dos investidores retratados nessa reportagem, é saber escolher empresas que mantenham uma política estável de dividendos ou estão atuando para garantir que elas sejam generosas com os minoritários. Como costumam ter fatias relevantes do capital das empresas que aplicam, esses investidores conseguem participar da gestão, podem sugerir mudanças, vetar planos de investimento e até aprovar a contratação de executivos. Talvez seja essa a face mais importante dessa fortuna, sua capacidade de investir nas empresas e melhorar a gestão. Alguns dos casos mais barulhentos foram protagonizados pelo paulista Silvio Tini, dono de 23% do capital da Alpargatas e um dos maiores acionistas da mineradora Paranapanema e da empresa de limpeza Bombril, o que dá a ele um patrimônio superior a 1 bilhão. Há cerca de 10 anos, Tini teve uma queda de braço com a Alpargatas sobre os dividendos. Ele queria um pagamento trimestral e a empresa fazia uma distribuição anual. Venceu a disputa. Mais tarde, conseguiu vetar o plano de unir o caixa da companhia ao seu grupo Camargo Corrêa, seu controlador. A união tornaria o balanço menos transparente por fundir números de empresas distintas. Depois disso, dizem pessoas próximas que ele se acalmou, até porque as ações da empresa valorizaram 5.500% na última década. Como se viu no caso da Alpargatas, a influência dos donos das maiores fortunas da bolsa pode mudar a vida de milhares de investidores minoritários.
que acabam beneficiando das atuações do grupo nas empresas. Há casos em que eles atuam em conjunto. Isso aconteceu, por exemplo, na Eternit. A companhia viveu um período tumultuado no fim de 2003, quando seu controlador, o grupo francês Saint-Gobain, resolveu vender suas ações. Era uma reação à decisão do governo da França de proibir a utilização do amianto, matéria-prima que pode provocar câncer se manuseada sem proteção. Um grupo de minoritários formado por Barsi Parisotto e o carioca Victor Adler e o paulista Guilherme Afonso Ferreira criou um novo conselho de administração e, com isso, conseguiu tocar o dia a dia dos negócios. Nos anos seguintes, sob a influência dos minoritários, a empresa reviu sua política de remuneração, dando aos principais executivos ações como recompensa. Queria com isso garantir uma preocupação com as finanças da empresa no longo prazo. A Eternit passou também a fazer parte do novo mercado, segmento da Bovespa que reúne as empresas mais transparentes e com as melhores práticas de gestão. E como não poderia deixar de ser, aumentou a distribuição de dividendos. De lá para cá, as ações subiram mais de 900%, enquanto o Ibovespa ganhou 180%. Nos Estados Unidos, a atuação dos minoritários no dia a dia das empresas é muito mais comum e também mais incisiva, porque há milhares de companhias abertas sem nenhum controlador, o que aumenta a influência dos pequenos. Em caso extremo, os investidores ativistas, como são mais conhecidos nos Estados Unidos e na Europa, chegaram a decidir a cabeça de executivos e fazer campanhas públicas para forçar as companhias a seguir determinado caminho. A administração do site de buscas Yahoo, em crise há anos, vem sofrendo com as pancadas dadas pelos ativistas. Em 2008, o americano Carl Icahn pediu a demissão de Jerry Yang, fundador e então presidente, porque ele rejeitou uma proposta de compra pela Microsoft que Icahn considerou vantajosa. Passou a dar entrevistas dizendo que a empresa era mal administrada e que Yang deveria deixar o cargo, o que acabou ocorrendo. Um ano depois, ele vendeu suas ações, mas as dores de cabeça causadas pelos ativistas não cessaram. Em 2012, o fundo Third Point criou um site, o velho Yahoo.com, que exige maior participação dos minoritários no conselho de administração. Como o Brasil ainda é a terra dos controladores, os minoritários não podem se dar ao luxo de ser tão agressivos assim, até porque a chance de vitória é muito menor. A solução é fazer parte dos conselhos para influenciar na gestão, método adotado pelo paulista Luiz Alves Paes de Barros, um dos fundadores da gestora Edin Grifo e um dos maiores investidores do país. Paes de Barros era o maior acionista individual do Banco Real antes da venda para os holandeses no ABN AMRO, em 1998. Já foi conselheiro da construtora Cirela e da fabricante de produtos médicos e hospitalares, a Kremer, e hoje está no conselho das empresas do grupo financeiro Alfa. Mas ninguém adota essa estratégia de forma tão abrangente quanto o paulistano Guilherme Afonso Ferreira. Aos 60 anos, ele não tem nada a ver com Carl Icahn. Participa de 9 conselhos de administração, incluindo o espinhoso conselho da Gafisa, mas não é de briga. Sempre o vi como um sócio interessado no crescimento da companhia, um sujeito que participava de maneira intensa das discussões pertinentes, diz Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho de Administração do Itaú, empresa que teve Ferreira como sócio por mais de 20 anos. Com esse jeitinho parceiro de ser, Ferreira acumulou uma incrível fortuna. No final dos anos 80, seu pai era dono de uma das revendas do Brasil da multinacional americana Caterpillar, fabricante de máquinas industriais e agrícolas, e queria comprar outras empresas do setor para criar um conglomerado. Só que esbarrava no mesmo problema. Quando os negócios iam bem, a sua empresa conseguia acumular caixa para fazer uma oferta de aquisição. Os concorrentes também estavam ganhando dinheiro e pediam um preço muito mais alto. Quando o mercado estava no buraco, não sobrava dinheiro, até que ele sugeriu a seu pai aplicar em ações de setores diferentes do dele, para que esse investimento estivesse em alta
quando a empresa ficasse na pior. Seu talento para investir era tanto que a família decidiu vender a empresa e cuidar apenas da administração das ações. Um dos mandamentos de Guilherme Ferreira, e que vale para qualquer um que pensa em investir em ações, é pesquisar a fundo a história dos controladores antes de colocar dinheiro numa empresa. Ou seja, nada de investir em micos mal administrados só porque estão baratos. Segundo ele, foi isso que evitou que comprasse durante o plano cruzado ações dos bancos Nacional e Econômico, que na época iam muito bem, mas quebraram na época seguinte, quando seus donos foram processados. Os papéis estavam muito desvalorizados porque existia a percepção de que os riscos eram muito grandes, disse ele. Depois de descartar os bancos, investiu no Unibanco, que comprou o falido Nacional em 95. Ferreira começou a comprar ações por centavos e vendeu boa parte das suas ações décadas depois, quando as ações passaram a custar R$ 15 após a união com o Itaú em 2008. O que aprender com as histórias dos homens mais ricos da Bolsa? Claro, muito em suas trajetórias que não pode ser aplicado na rotina de quem investe em pequenas quantias. Segundo estatísticas não oficiais da Bovespa e tirando da conta quem aplica em fundos de ações, 80% dos investidores individuais brasileiros têm menos de R$ 35 mil aplicado em ações. São 450 mil pessoas que, por motivos óbvios, não terão o mesmo grau de influência de Guilherme Afonso Ferreira nas empresas de quem são sócios, mas suas regras básicas de investimentos podem ajudar qualquer um. Em geral, e não por acaso, a eles seguem o que diz o bilionário americano Warren Buffett, terceiro homem mais rico do mundo. Paciência é a chave. Buffett costuma dizer que seu horizonte de tempo ideal para investimento é a eternidade. Barsi, Parisotto, Ferreira e seus pares abominam a ideia de grandes tacadas. É a turma do devagar e sempre. Há também regras comuns a eles que vão contra o senso comum que norteia os investimentos médios. De maneira geral, eles diversificam pouco. Buffett costuma dizer que só quem não sabe o que está fazendo precisa espalhar seu dinheiro pelo mercado. Os grandes investidores brasileiros não costumam ter mais que 15 ações na carteira. Dizem que assim conseguem acompanhar cada companhia mais de perto. A estratégia já foi resumida dessa forma. Mantenha seus ovos na mesma cesta, mas preste atenção na cesta. Eles detestam investimentos em renda fixa, atitude difícil de recomendar a quem tem pouco dinheiro, mas em comum também descartam investir em imóveis, algo que tem estado na moda no Brasil. Guilherme Ferreira paga aluguel até hoje. Para ele, aplicar em imóveis é terrível. Você precisa pagar advogado, corretor, o preço depende de uma negociação particular e ainda por cima é obrigado a comprar e vender tudo de uma vez só. Não pode vender o banheiro e manter a cozinha, por exemplo, diz Victor Adler, que é um dos maiores acionistas da Eternit, da Petroquímica Unipar e da fabricante de tubos de aços Confab, que está fechando seu capital. Esse amor desmedido pela Bolsa pode fazer com que nossos Buffets pareçam loucos. A Bolsa não é aquele lugar em que fortunas evaporam no ritmo das crises. Basta olhar para o que fizeram em tempos de pânico para comprovar que quem não entende a natureza do mercado acionário são os outros. A carteira de ações de Lírio Parisotto perdeu 60% do valor no auge da crise de 2008. O gaúcho perdeu, no papel, nada menos que R$1 bilhão na brincadeira. Mas não chegou a perder o sonho. É claro que é ruim, mas não dá para vender no período assim. Aproveitei para comprar mais, diz ele. Parisotto e seus pares sabem que as empresas em que investe continuarão produzindo, lucrando e pagando dividendos. Parisotto ganha mais de R$100 milhões por ano em dividendos. E todo o seu dinheiro perdido em 2008 foi recuperado no ano seguinte. Outro ponto comum a esses investidores é a sua absoluta falta de interesse pelos fatos que apavoram os simples mortais. A Grécia vai sair do euro, a economia americana vai acelerar, o Ibovespa vai passar de 65 mil pontos no final do ano. Eles não têm nada muito interessante para dizer sobre isso e também não se preocupam em encontrar as respostas. Como estão no mercado com a expectativa de ficar por um bom tempo, avaliar a situação das empresas é mais importante do que analisar o cenário internacional.
É provável que nos próximos anos aumente o número de grandes investidores na bolsa. Nunca houve tantos milionários no país e a renda de brasileiros cresce a cada ano, o que pelo menos em tese abre espaço para que mais recursos sejam poupados. Além disso, com a queda nos juros, espera-se que mais pessoas fiquem tentadas a comprar ações. Se isso ocorrer, os novatos vão encontrar a Bovespa o melhor patamar da história. Não em termos de valores de empresas, já que a bolsa anda de lado há 3 anos, mas em regulação e transparência. Nos pregões dos anos 70 e 80, o sinônimo de investidor era o especulador Nagy Narras, que fazia operações de altíssimo risco. Não se trata de demonizar quem opera no curto prazo. Sem eles, haveria muito menos compradores e vendedores nos pregões, o que prejudicaria o mundo. A novidade é o surgimento do grupo que olha ao longo prazo, quer construir fortuna aos poucos e ajudar as empresas nas quais eles investem. É preciso ter investidores de diferentes perfis. O mercado depende disso para se tornar maduro. De fato, diz Paulo Billig, um dos fundadores da gestora Rio Bravo. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado de eu ter lido a matéria para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.